Amados, vamos tratar de um assunto que eu acho um dos assuntos mais importantes no Evangelho. Já trouxe essa palavra em outra oportunidade, mas aprove a Deus que nós retomássemos elas hoje, nessa noite. E o tema da mensagem é, para você não dormir, o poder da comunhão, amém? O poder da comunhão, glória a Deus. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias. Aquele que é crente tem Bíblia, glória a Deus. Quem tem Bíblia, levanta aí. Quem trouxe a Bíblia aí, glória a Deus. Celular também é Bíblia, viu? Também está valendo. Quem tiver a Bíblia no celular, usa aí, no tablet, etc. Está valendo. Também é a palavra de Deus, glória a Deus. Amém? Você então que não trouxe a Bíblia, pega o seu celular. Eu creio que em nome de Jesus, se você é um cristão, você deve ter a Bíblia, deve ter a Bíblia instalada nele, amém? Aí levanta aí sua Bíblia digital aí. Quem é que tem a Bíblia digital? Levanta aí. Glória a Deus, amém. É Bíblia também, glória a Deus. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 2, o versículo é 42. 2:42. Amém, né? Está todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo saudável. Glória a Deus. Todo mundo pronto para viver a comunhão do Senhor? Vamos entrar nesses mantos para a honra e glória do Senhor Jesus? Nos mantos da comunhão. Diga assim para o irmão do seu lado: o poder da comunhão. Atos 2:42. Quem não achou? Todos acharam. Galera aí conhece a Bíblia, né? Vai direto. Glória a Deus. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga assim: muitas maravilhas. Tem mais gente aí? Tem só o pastor Valdemar hoje? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ok. E todos os que criam estavam juntos. Diga assim: juntos. E tinham tudo em comum. Repita comigo: tudo em comum. Glória a Deus. Esses eram crentes. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam. Diga assim comigo: repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias, repita comigo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Diga assim: alegria. Agora diga alegre, alegria. Alegria, glória a Deus. E singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Eu acho que se a gente vivesse esse Atos 2:42 aí, e esses versículos até o versículo 47, a gente não precisava mais aprender mais nada do Evangelho. Só isso aqui a gente aprendendo. Vou te dizer uma coisa: eu já estava no céu. Mas eu já estou no céu, você já está no céu? Glória a Deus, só falta a gente viver isso aqui, amados. Amados, aqui nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos 42, para quem não sabe, o livro de Atos é o livro que mostra o início da igreja primitiva. Ou seja, Jesus esteve na terra, Jesus já havia morrido, Jesus já havia estado 40 dias e 40 noites depois de ressuscitado com seus apóstolos, e depois que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos iniciaram a igreja primitiva. Aqui é o começo da igreja. Em Atos dos Apóstolos 2, o livro de Atos conta o início da igreja do Senhor. E algo muito interessante, amados, que nós vemos aqui é que a igreja crescia de forma vertiginosa. A igreja crescia de uma forma impressionante. Diga assim comigo: impressionante. Por que que isso acontecia? E a palavra de Deus também diz que sinais e maravilhas se operavam no meio dos apóstolos. Nós podemos ver Pedro curando
um paralítico na porta do templo. Amém? Quem conhece essa história? Nós vemos também o apóstolo Paulo ressuscitando morto. Ora, mas não era só Jesus que fazia isso? Não. A igreja tem esse poder. Jesus nos deu o poder de curar, Jesus nos deu o poder de orar, Jesus nos deu o poder até de ressuscitar. A igreja. Mas isso só acontece dentro de um contexto. Diga assim, dentro de um contexto. Por que muitas vezes nós não vemos tantos milagres e maravilhas e prodígios na igreja? Porque talvez eu e você estejamos fora do contexto. E que contexto nós estamos falando? Nós estamos falando de um contexto de comunhão e unidade. A palavra de Deus fala aqui em Atos 2:42 de que logo à frente, se não me engano, em outros versículos, Atos 6, a palavra de Deus diz que ninguém podia dizer que algo pertencia a ele. Não, esse carro não é meu, esse carro é nosso. Tudo é nosso. A palavra de Deus diz que a comunhão era tão grande, e nós vemos aqui, nós acabamos de ler, que os discípulos vendiam as suas propriedades, vendiam casa, para ajudar o irmão que não tinha. Vendia a sua casa. Eu pergunto, você já pensou em vender sua casa para ajudar alguém? Você já pensou em vender seu carro para ajudar alguém? E a palavra de Deus diz que essas coisas aconteciam, e por conta desse contexto, por conta desse contexto de comunhão e unidade, o Espírito de Deus era derramado sobre aquele povo, sinais e maravilhas aconteciam, e inclusive a palavra de Deus fala que num dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Imagina, amados, aqui dentro dessa igreja, uma igreja grande dessa, pronta para receber uma multidão de pessoas, 3.000 pessoas se convertem. E nós temos que entender que naquele tempo não tinha microfone, não tinha alto-falante. Naquele tempo era no gogó. Naquele tempo era no gogó. Mas o poder de Deus descia, né? Quando a gente vai ver um pouco ali os evangelhos, nós vemos que Jesus, ele subia num barco. Quem conhece essa história? Quando Jesus sobe no barco de Pedro, diga assim, vá um pouquinho à frente. E Jesus começou a falar com o povo dentro do barco. Por que ele fez isso? Alguém sabe? Para que a sua voz, né? Porque a voz de Jesus, quando batia na água, ela propagava. Então Jesus usava o terreno para poder falar mais alto. Para vocês verem que naquela época não tinha microfone, não tinha alto-falante, e mesmo assim a palavra de Deus era pregada, e mesmo assim o poder de Deus descia sobre aquele lugar, e a palavra de Deus que tinha dias que era 3.000, 4.000, 5.000 pessoas se convertendo num dia. Por quê? Porque existia um contexto chamado comunhão e unidade. Porque aquele povo estava em comunhão e unidade. E onde há unidade, há milagre. Onde há comunhão e unidade, há milagre. Amém? E eu queria definir para vocês, separar o que é reunião, o que é comunhão e o que é unidade. São coisas diferentes. Amém? Reunião nada mais é do que ajuntamento de pessoas. Quando nós juntamos as pessoas, nós temos o que nós podemos chamar de reunião, né? Hoje no século 21, principalmente depois da pandemia, hoje nós podemos nos reunir também de forma online. Inclusive a liderança, muitas vezes nós nos reunimos de forma online. E mesmo assim acontece a reunião, ok? Pessoas reunidas, um ajuntamento de pessoas que pode ser fisicamente, ou também que pode ser online hoje, né? Hoje as coisas mudaram, pode ser online. Mas nem toda reunião acontece comunhão. Por exemplo, você está reunido na sua casa com a sua família, pais e filhos, todo mundo sentadinho no sofá, só que um está olhando o Instagram, outro está olhando a televisão e outro está jogando videogame no celular. Eu pergunto, existe uma reunião aí? Sim, pessoas estão reunidas. Eu pergunto, existe comunhão aí? Não existe comunhão. E muitas vezes, amados, dentro da nossa própria casa nós não temos comunhão. Muitas vezes está todo mundo dentro de casa, todo mundo chegou no trabalho, mas um vai ver o Instagram, outro vai ver o Facebook, outro vai ver televisão. Ou seja, muitas vezes nós não vivemos comunhão nem dentro da nossa casa. Muitas vezes nós não vivemos comunhão todo mundo junto dentro da mesma sala.
E isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas hoje em dia, amados, e são verdadeiros estranhos dentro da sua casa. Uma vez, já faz um tempo já, percebendo que isso estava acontecendo dentro da minha casa, eu falei para minha esposa, para meus filhos: vamos dar uma saída? Vamos. Só que não vamos levar o celular, deixa em casa. Meu Deus, parecia coisa de outro mundo. Nós chegamos numa praça, sentamos, ficamos um olhando para a cara do outro e ninguém tinha o que falar um para o outro. Verdadeiros estranhos dentro da própria casa. Pessoas verdadeiros estranhos. Porque hoje, amados, nós vivemos no século 21, onde o diabo tem investido muito para tirar a nossa comunhão e a nossa unidade. Talvez esteja aí porque que a igreja não tem tantos sinais e maravilhas. Porque nem dentro da nossa casa a gente tem comunhão. Eu me lembro que na minha infância eu morava na roça, mas era uma roça já tecnológica, já tinha televisão na minha época. Tinha televisão. Só que quando chovia lá na roça, o que acontecia? Caía o fusível de energia do poste e demorava às vezes uma semana para que fossem lá arrumar. Então a gente ficava praticamente uma semana sem energia elétrica. E eu amava que isso acontecia. Por quê? Porque meu pai não ia assistir a televisão, minha mãe não ia assistir a novela. Nós ficávamos todos sentados na beira do fogão, um contando as histórias para o outro. Era algo maravilhoso. Meu pai contava história, minha mãe contava história, e aquilo era maravilhoso. Eu vibrava quando faltava energia, porque quando tinha energia, meu pai assistia jornal, aí depois já emendava a televisão. E quando meu pai estava na televisão, amados, ele não falava com ninguém. Ele ficava vidrado na televisão. E eu amava quando faltava energia. E hoje não é só televisão. Hoje nós temos o computador, hoje nós temos a internet, hoje nós temos o celular, que você pode fazer o que você quiser no celular. E muitas vezes nós estamos ali tentando conversar com alguém. Quem já passou por isso? Veja bem, você está conversando com alguém, aí de repente essa pessoa está conversando com você e começa a olhar no celular, né? Você já aconteceu isso com você? Tremenda falta de respeito. Para mim isso aqui é falta de respeito. Pô, você está conversando com a pessoa, será que não dá para esperar um pouquinho? Será que não dá para esperar um pouquinho? Mas amém, vamos voltar à palavra: comunhão e unidade. Então, amados, nós temos que separar o que é reunião de comunhão. Amém? Reunião, ajuntamento de pessoas. Comunhão não. Comunhão fala de comunidade, coisas em comum. Comunhão é realizar algo em comum, né? Outra definição: sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir. Identificação. Essas definições do Lexo de Strong, né? Koinonia, parceria, participação, relação, beneficência, tudo isso faz parte de uma comunhão. Comunhão é compartilhar, comunhão é estar em sintonia, comunhão é estar pensando e comungando da mesma coisa. Isso é comunhão. Aí eu pergunto: como tem sido a comunhão, a koinonia dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa? Eu passei vários tempos na minha vida, agora vou dar um testemunho poderoso, e eu queria me dirigir principalmente aos casados, e aquele que também vai casar já fica pensando nisso. Eu passei vários momentos da minha vida em choque com a minha esposa. Ela queria uma coisa, eu queria outra. Ela queria uma coisa, eu queria outra. Eu já contei esse testemunho aqui, mas aprove o Senhor eu trazer ele de novo. E as nossas vontades nunca se casavam uma com a outra. A gente estava sempre em conflito. Aí um dia, a minha esposa falou assim para mim um dia: você não me ouve. Eu já tinha ouvido isso algumas vezes, só que daquele dia não tinha, a ficha não caiu, né? Para quem é mais antigo que eu, conhece orelhão de ficha, né? A gente colocava a ficha e esperava a ficha cair. Só que a ficha nunca tinha caído. Mas um dia minha esposa falou: também você não me ouve. A gente estava numa discussão e ela falou isso para mim: também você não me ouve. Mas naquele dia a ficha caiu. Diga assim: a ficha caiu. Em nome de Jesus, a ficha hoje vai cair. A ficha vai cair. Naquele dia a ficha caiu. Eu já tinha ouvido aquilo várias vezes.
Ei, marido, você já ouviu da sua esposa que você não ouve ela? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Eu também ouvi várias vezes. Mas aquele dia, a ficha caiu. Eu pensei, é verdade. Mas todo mundo, quando todo mundo me conhece, é um cara meio metódico, né? Eu falei, bom, eu tenho um problema, eu não escuto a minha esposa. Eu preciso achar uma forma de resolver isso. Aí o que eu fiz? Primeiro dia, depois do almoço, né? Eu pensando, né? Eu preciso ouvir minha esposa, eu preciso resolver isso, eu preciso ouvir minha esposa. Terminamos o almoço, eu falei para minha esposa assim, amor, vamos ali no quarto? Vamos. A gente nunca fazia isso. Depois que a gente almoçava, cada um ia fazer suas coisas lá. Um ia para a internet, celular, enfim. Vamos para o nosso quarto? Falei, vamos. Aí cheguei, fechei a porta, tranquei a porta, só eu e ela. Aí eu perguntei para ela, pode falar? E ela, falar o quê? Eu falei, não sei, você tem algo para me falar? Estou aqui para te ouvir. Falei, não, tudo bem, então vou cestear. Cestear, quando a gente fala no sul, é dormir no intervalo do meio-dia. Amém? Para quem não sabe. Tudo bem, vou cestear, dormir. Segundo dia, mesma coisa. Amor, vamos no quarto? Vamos. Chegamos lá, falei para ela a mesma coisa. Pode falar, estou aqui para te ouvir. E ela, não tem nada para te falar não. Falei, então vou cestear de novo. Puf, cestei. E eu aquilo começou a se tornar rotina. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a entender, nós começamos a conversar. Eu comecei a ouvir ela começou a me ouvir, e isso perdura faz muitos anos e até hoje, todo mundo sabe. Meio-dia, eu e minha esposa, nós vamos para o nosso quarto, fechamos a porta e ali é eu e ela. É o momento que eu tenho com a minha esposa, todos os dias. Do meio-dia, às 2 horas é o momento que eu tenho com ela. Ali nós conversamos, ali nós pagamos as contas, ali a gente também faz aquilo que vocês estão pensando. Mas é o momento que eu tenho com ela, é o momento de comunhão que eu tenho com a minha esposa. E o que aconteceu? A partir daquele dia, daquele momento, daquela ação, daquela atitude, eu e minha esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus, nossas vontades começaram a andar juntas, unidas. Porque faltava comunhão, faltava unidade. Então eu digo para você, marido, que são os mais difíceis, né, que a gente nunca quer ouvir, né? Separe um momento, um dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, todos os dias, só para ela. Falei, hoje é só para você. Nós temos que ter o nosso TSD, que é o nosso momento só com Deus. Mas amado, você é uma só carne com a sua esposa. Eu queria me dirigir para as mulheres agora, para as mamães. Mamães, vocês não são uma só carne com seus filhos. Vocês são uma só carne com seu marido. Marido, você é uma só carne com a sua esposa. Você não é uma só carne com o seu amigo lá que você fala tudo. Você é uma só carne com a sua esposa. Separe todos os dias um momento para sua esposa. Começa com 20 minutos, já que tu não aguenta. Depois 30, 1 hora. Mas separe um momento só para ouvir ela. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Como o seu relacionamento vai melhorar. O meu relacionamento melhorou da água para o vinho. Amém? Glória a Deus. Então comunhão é koinonia, sintonia. Então é possível que nós estejamos juntos, mas não estejamos em comunhão. Amém? E a reunião pode gerar comunhão. A comunhão gera unidade. E a unidade gera milagre. Vamos lá? Reunião gera comunhão. Comunhão gera unidade. E unidade gera milagre. Quem se alegra? Quem quer viver de milagre? Nós acabamos de ver aqui. Aquele povo estava em comunhão, o que acontecia? Paralítico andava. Pessoas que estavam enfermas eram curadas. 3.000, 2.000, 4.000, 5.000 pessoas se convertiam, porque a comunhão contagia. Diga para o seu irmão, a comunhão contagia. A comunhão contagia. Por que tem tanta cadeira vazia aqui? Porque nós não estamos contagiando. Por que nós não estamos contagiando? Porque nós não estamos em comunhão. Diga assim, a comunhão contagia. Amém? Em nome de Jesus, no momento que eu e você estivermos em comunhão, primeiramente dentro da nossa casa, e nós precisamos o quê?
Organizar e colocar nossa casa em ordem. Colocar a nossa casa em ordem, comunhão e unidade com a nossa família. No momento que nós tivermos comunhão e unidade com a nossa família, nós podemos ter comunhão e unidade com os nossos irmãos, com a nossa célula, e nós podemos ter comunhão e unidade com toda a igreja. Em nome de Jesus, essa comunhão, essa unidade vai atingir as outras pessoas, porque comunhão contagia, amém? E a prova disso está aqui no versículo 47. No versículo 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todos, e assim cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amado, não é Deus quem coloca as pessoas para serem salvas. Você quer ver sua célula cheia? É Deus que acrescenta. Mas ele só vai, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é um bom pastor. Jesus Cristo não vai colocar as ovelhas dele em lugar onde não há comunhão. Jesus Cristo vai colocar as ovelhas dele onde tem comunhão e unidade. Amém? Porque é o Senhor que acrescenta. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 16, 25. Vamos ver um exemplo de milagre na comunhão. O que pode acontecer quando estamos em comunhão e unidade? Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. Aqui um exemplo do que um ato de unidade e comunhão pode gerar, pode acontecer. Todo mundo conhece essa passagem, quando Paulo e Silas foram presos. Antes de ler, só para você entender o contexto que aconteceu aqui, Paulo e Silas, eles curaram uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E os senhores dessa menina ganhavam dinheiro com ela, mas aquilo era um demônio que aquela menina tinha. Paulo e Silas então, orou e expulsou o demônio dessa menina. Aí o que aconteceu? O pessoal ficou bravo. Fizeram um complô lá. E os judeus pegaram Paulo e Silas e açoitaram eles. A palavra de Deus diz que eles tiraram as vestes de Paulo e Silas na praça pública, na frente de todo mundo, e espancaram eles com varas nas costas. Olha, pense numa situação difícil. Estava difícil, não estava? Já estava difícil aí. Imagina, tirar a tua roupa na praça pública, te darem uma camaçada de pau. Foi o que aconteceu com eles, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. E depois a palavra de Deus diz que jogaram eles no cárcere. Eles estavam tudo arrebentado dentro do cárcere. Aí eu pergunto, tinha motivo para se entristecer ou não? Mas olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Atos dos Apóstolos 16, versículo 25 diz assim: e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Pensa aí, amado, você todo arrebentado dentro da prisão. Esses homens, em vez de chorar, eles cantavam e louvavam a Deus. Olha só. E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ou seja, o que estava acontecendo entre Paulo e Silas naquele momento era uma sinergia, uma comunhão. A palavra de Deus diz que um orava e o outro cantava, um orava e o outro cantava. Existia uma comunhão e uma sinergia de apenas duas pessoas, Paulo e Silas. E olha o que aconteceu. Seguindo, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Glória a Deus. Olha o que aconteceu. Gente, parece que a gente não está percebendo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que por um ato de comunhão e unidade, onde Paulo e Silas, um orava e outro louvava, a palavra de Deus diz que o chão tremeu, as paredes tremeram e as cadeias se abriram. Eu vou falar de novo, as cadeias se abriram, por causa da comunhão e por causa da unidade. Aí eu pergunto, o que a unidade pode fazer na sua vida? Cadeias vão se romper, cadeias vão cair em nome de Jesus. Onde há comunhão e unidade bíblica, amado, não há demônio que fique, não há demônio que possa continuar a afligir, sendo na enfermidade, seja na área financeira. Não tem como.
vai ter milagre, não tem como. Onde há comunhão e unidade, há milagre, não tem como. Não tem como. Ninguém segura. Ninguém segura. Amém? Por isso a importância de nós andarmos em comunhão e unidade. E nós vamos aqui puxar nessa palavra, Atos 2:42, voltamos lá. Como andar em comunhão de forma prática. 9 pontos, pretendo correr aqui porque essa mensagem é bem longa, mas eu pretendo cumprir ela hoje, em nome de Jesus. Como andar em comunhão? Você quer saber como é que anda em comunhão? Ninguém quer? Você quer saber como é que anda em comunhão? Como nós podemos praticar isso? Como nós podemos colocar isso de verdade na nossa vida? Para que Deus possa fazer milagre, para que todas essas cadeiras estejam cheias, em nome de Jesus, para que seja necessário fazer uma como é que chama? Negócio em cima aí, marquise, não? Para a gente fazer ali para colocar a gente no segundo piso, em nome de Jesus. Quem não quer isso? Quem não quer uma célula cheia? Quem não quer que a sua célula multiplique? Quem não quer, amados? Quem não quer fazer a obra de Deus? Quem não quer agradar a Deus? Porque se você quer agradar a Deus, é ganhar a vida para Jesus. E para ganhar a vida para Jesus, é através da nossa vida, da nossa comunhão, da nossa unidade, amém? Primeiro, como andar em comunhão? Primeiro, nós precisamos praticar o estar junto. Primeira coisa, tentar reunir. Primeira coisa, reunir. Tentar reunir, amém? Praticar o estar junto. Olha o que diz a palavra de Deus, 2:46. Atos 2:46 diz assim. Olha só o que diz Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa, comiam juntos com alegria. Agora, tem uma palavra aqui nesse versículo que me chamou a atenção um dia. Tem dia que vem a revelação, né? Pá! Às vezes você lê aquele versículo, mas tem um dia que vem a revelação daquele versículo, é ou não é? E apenas uma palavra me chamou a atenção. Não sei se está escrito aí na sua Bíblia, mas na Bíblia está escrito. E perseverando. Perseverando. A palavra de Deus fala perseverando. A palavra de Deus não fala que eles estavam fluindo juntos, fluindo na comunhão. A palavra de Deus diz que eles perseveravam. Perseverar significa o quê? Que não estava fácil. É ou não é? Quando diz que você precisa perseverar, não é porque está difícil de tentar, mas eu preciso perseverar. Perseverar não é algo que muitas vezes dá trabalho. Perseverar não pressupõe trabalho, sim ou não? Sim ou não? Então eles não estavam fluindo ainda, não era uma coisa que era, nossa, como eles amavam estar junto, mas a palavra de Deus diz que eles perseveravam, ou seja, eles praticavam, eles tentavam, eles se esforçavam. Perseverar significa esforço, amém? E para andar junto uns com os outros é necessário esforço. Então, o primeiro passo para que nós possamos começar uma comunhão bíblica é praticar e estar junto. E algo interessante, como eu falei, perseverança. Não é fácil. Não é fácil a gente sair da frente da televisão para visitar alguém. É fácil? Parece fácil, mas não é. Sim ou não? Às vezes você está lá assistindo o seu Domingão do Faustão. Nem tem mais, né? Não sei. Você está lá sentadinho, né? Você chegou do trabalho, está cansado. Aí Deus fala contigo, visita fulano. Mas eu recém cheguei, estou cansado. Amado, é necessário esforço. Diga assim, é necessário esforço. É necessário praticar e estar junto. Então, primeira coisa, tenta estar junto pelo menos. Começa reunindo, começa juntando, amém? Depois nós vamos dar os nossos próximos passos, mas começa juntando, visitando. Nós estávamos falando isso na reunião ontem. A gente parou de se visitar. Meu Deus, como é difícil ver alguém. A gente só vê os irmãos da igreja no domingo, na terça e os outros dias. Será que você não pode visitar? Será que você não pode comprar um pãozinho de queijo e ir lá tomar café com seu irmão? Isso faz parte da comunhão. E nós precisamos praticar o estar junto. Estar junto, amém? Primeiro passo, praticar o estar junto. Como diz a palavra de Deus, eles estavam todos os dias no templo e nas casas, amém? Primeiro, praticar o estar junto, amém? A palavra de Deus fala em Hebreus 10:25, todo mundo conhece. E essa palavra a gente
gosta também de ministrar para os desigrejados, aquele que diz que a gente não precisa mais de igreja. A palavra de Deus fala em Hebreus 10, 25, que nós não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar juntos. Gente, você é um ser social. Diga assim: eu sou um ser social. Nós não nascemos para estar sozinho. Nós não nascemos para viver sozinho. Nós nascemos para estar em comunhão. Essa é a natureza do homem, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para estar junto de pessoas. Deus nos criou para estar em comunhão. Você foi feito para estar junto de pessoas. Você pode dizer, pessoa é muito complicado. Eu sei, é complicado. Mas Jesus mandou a gente amar gente, não mandou amar bicho. Muitas vezes eu vejo pessoas que amam mais cachorro do que pessoa. Ah, que isso? É verdade. Tem gente que gasta R$500 de pet shop com cachorro, mas não é capaz de dar R$10 para um mendigo na rua. Sim ou não? Ah, mas o cachorrinho faz parte da família. Por acaso você é cachorro agora? Amado, cachorro não faz parte da família. A família segundo Deus é pai, mãe e filho. Cachorro é bicho. Tudo bem que a gente tem que gostar dos bichinhos e não maltratar. Não estou dizendo aqui que a gente maltratar, mas cachorro não faz parte da família. Às vezes está uma briga lá em casa, né? A Leandra diz assim, fala pro Banzé, nosso cachorro: olha lá o papai. Eu falei: eu não sou pai de cachorro, não. Eu não sou cachorro. Que história é essa de pai de cachorro? Pai de pet. Pai de pet o quê? Eu sou pai do Leandro, sou pai do Vitor e da Leandra. O cachorro é meu bichinho de estimação. E muitas vezes nós vemos pessoas que amam mais cachorro do que gente. Pessoas que é capaz de gastar R$500 no pet shop com cachorro e não dar R$10 para alguém que está passando fome. Isso é ou não é amar mais o bicho do que o homem? E Jesus mandou amar pessoas. Jesus não mandou a gente bater nos cachorrinhos, não. Mas Jesus disse: amais uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Se tiver dinheiro para gastar R$500 de pet shop, gasta. Mas o dia que alguém precisar, meu amado, por favor, não lega a mão. Você tem que amar mais aquela pessoa que está na rua do que o seu cachorrinho. Amém? Glória a Deus. 2, precisa estar junto. Praticar o estar junto. 2, precisa haver o esforço de todos. Nós já falamos, perseverança. Para que nós possamos estar em comunhão, nós precisamos praticar estar junto e precisa do esforço de todos. Todos nós precisamos nos esforçar. Domingo retrasado, eu estive em Luiz Eduardo Magalhães com os irmãos. E aí eu achei que não ia ter nenhuma comunhão. Eles sempre fazem, pelo menos com a gente lá, né? A gente dá uma risada ontem. Os irmãos sempre fazem a comunhão conosco no final do culto. A gente vai jantar na casa de alguém ou vai no restaurante, enfim. Só que eu pensei que não ia ter comunhão aquele dia e eu me atraquei no lanche que tinha lá, né? Me atraquei no lanche que tinha lá na igreja e enchi a pança de pão e enchi a pança de pão com queijo, com mortadela, o que tinha lá. Eu comi bolo, eu comi um monte de coisa. Aí depois que eu estava com a pança cheia, o irmão assim: oh, vamos jantar junto. E eu com a pança cheia, né? Mas eu pensei, comunhão não é só comida, né? Eu falei: não, vamos sim. Falei: vamos sim, tô com a pança cheia, mas eu vou pela comunhão, eu vou para estar junto. E se a gente não tem essa revelação, a gente diz: não, mano, obrigado, estou de pança cheia. Eu falei: mas não, amado, comunhão é mais importante do que a comida, tá? Comunhão é mais importante do que a comida. É claro que na maioria das comunhões tem comida, mas o mais importante é a comunhão e não a comida. Então nós fomos e foi maravilhoso, ali a gente conversou, enfim, foi uma bênção, amém? 3, primeiro, praticar estar junto. 2, precisa haver esforço de todos. 3, generosidade. Aí nós começamos a dar os passos da comunhão. Primeiro, a gente começa a tentar andar junto, beleza, vamos praticar. A gente precisa se esforçar, perseverança. E terceiro, já começa a dar outro passo, generosidade. Uma comunhão bíblica precisa ter generosidade, compartilhamento. Precisa haver um compartilhamento, precisa haver entrega. Dando um exemplo bem prático, quando vê num churrasco,
convida os seus amigos para o churrasco, mas tem um irmão que está sem dinheiro, que está passando problema financeiro. Aí eu vou dizer, não, irmão, então tu não participa, então não tem dinheiro para contribuir. Misericórdia, isso não é uma comunhão bíblica. Isso não é comunhão bíblica. Se o irmão não tem para pagar, paga para o irmão. Generosidade, compartilhamento. A palavra de Deus diz aqui, o que eles faziam? Se eles não tinham dinheiro para dar, eles vendiam o que tinham. Vende a casa. O irmão lá já está de aluguel. Falei, minha casa é grande aqui, eu vou vender a minha, vou comprar uma casa menor para mim e vou comprar outra para ti. Era assim que eles faziam. Está doendo aí? Tá doendo aí? Mas é assim que eles faziam. Numa comunhão cristã, a comunhão bíblica precisa ter generosidade. Se você está fechando o coração para fazer comunhão, está fechando o coração porque o irmão não tem dinheiro para contribuir com algo melhor, isso não é uma comunhão bíblica. Amém? Numa comunhão bíblica precisa haver o quê? Generosidade. É o que diz aqui no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O que é partir do pão, amado? O que é no partir do pão? É dar o que tu tem. Eu vou partir meu pão contigo. Eu vou dividir aqui o meu cuscuz contigo. Eu vou dividir aqui a minha picanha, né? A partir de janeiro de 2023 tem picanha, né? Pelo menos é o que diz. Vou dividir minha picanha contigo. Na comunhão cristã precisa ter generosidade, precisa ter compartilhamento. Amém? Terceiro passo de uma comunhão cristã. Glória a Deus. Quarto passo, talvez um dos mais difíceis: transparência. Para que haja uma comunhão cristã é necessário transparência. É necessário, se eu e você estivermos com um problema com algum irmão, é necessário que você vá lá e converse e você conserte. É necessário ser transparente. Quem já participou de comunhão onde um está de mal com o outro e para não ficar chato, fica um de aquela risadinha amarela? Quem já participou disso? Principalmente no Natal acontece muito, né? No Natal aquelas famílias que estão brigadas faz tempo se reúnem, fica lá todo mundo, né? Naquela hipocrisia, né? A reunião da hipocrisia, né? Todo mundo de mal um com o outro, mas para não ficar chato com o vovô, com a vovó, todo mundo se abraçando, né? Se abraça, sabe aquele abraço com a cara assim? Isso não é comunhão cristã. Para que haja comunhão cristã é necessário transparência. É o que diz aqui na palavra de Deus, Atos 2,46. Sinceridade de coração, simplicidade, singeleza, seja sincero. Se você está com problema com o irmão que não eu não vou na comunhão porque eu briguei com o Rodrigo. Não, o Rodrigo vai estar lá, eu acho, não vou não. Conserta. Está magoado com o Rodrigo? Conserta. Ô Rodrigo, você me magoou aquele dia, fiquei magoado contigo, amém? Me perdoa, e você espero que você me perdoe também, enfim. É necessário transparência. Para que haja uma verdadeira comunhão cristã é necessário transparência. E muitas vezes nós não somos transparentes dentro da nossa casa. Filho, você que não é transparente com seu pai, você fica aí no seu quarto olhando coisa que não deve, né? Assistindo coisa que Deus não se agrada. Seja transparente, confesse seu pecado, para que você possa viver a verdadeira comunhão cristã. Amém? Transparência. Esposa, você está chateado com teu marido que ele deixou a cueca em cima da cama, né? Seja transparente, conversa com ele. Eu falei, não faça mais isso, meu amado. Algo interessante que eu sempre falo, e é verdade. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento de um casamento, amado, quando acontece algo difícil, quando acontece uma tragédia dentro do casamento, dentro do relacionamento, quando acontece algo grave, a tendência é que o casal se una para resolver. Seja problema de doença, enfim. Quando acontece algo grave no relacionamento, seja problema de doença, financeiro, mas que seja algo grave, a tendência é que o casal se una para que os dois juntos resolvam. A tendência é essa. Mas quando vai acontecendo pequenas coisas, coisinhas pequenas, se chateou porque o marido deixa o sapato atirado fora do lugar, porque o marido gosta disso, porque a esposa deixou queimar o feijão,
E aquilo vai ficando, aquilo vai entrando, e aquilo não é tratado, aquilo não é conversado, aquilo vai entrando, chega no momento em que um diz para o outro: eu não te amo mais, não dá mais certo. Então pequenas coisas que não são tratadas é o que derruba, é o que acaba com o casamento, é o que acaba com o relacionamento. Então, amados, nós precisamos estar sempre em transparência um com o outro. Se há algo que precisa que a sua esposa melhore, conversa com amor e carinho. Amém? Seja transparente com o pastor Valdemar, pastor. Seja transparente, pastor Valdemar. Sejamos transparentes uns com os outros. Uma boa conversa resolve tudo. Amém? Casal novo aqui, ó. Casaram agora. Sejam transparentes. Conversem um com o outro. Ó, eu não gostei. Não gostei desse teu cabelo. Ó, não gostei dessa tua roupa. Não gostei do jeito que você cuida da minha roupa. Eu não gostei do jeito que você faz a comida. Com muito amor e carinho você pode melhorar. Porque se quando isso não é tratado, isso vai manchando o nosso coração. Sabe aquela sujeira que a gente vai colocando debaixo do tapete? Uma hora o tapete fica dessa altura e não aguenta mais. Amém? Então, para que haja uma verdadeira comunhão cristã, é necessário transparência. Você está com problema com o irmão? Vai lá e resolve. Peça perdão. Amém? Glória a Deus. 5. Numa comunhão cristã, amado, algo muito importante, e muitas vezes nós deixamos de estar em comunhão por causa desse 5º passo aqui, que é simplicidade. Numa comunhão cristã, numa comunhão bíblica, não é necessário grandes eventos. Numa comunhão bíblica não é necessário ter picanha, não. Se tiver, melhor, mas se não tiver, pode ser um arroz branco. Simplicidade. Simplicidade. Eu não preciso ter grandes pratos para que eu possa convidar alguém para tomar café na minha casa, para que eu possa convidar alguém para almoçar. Não precisa. Uma vez, inclusive, nós estávamos falando isso ontem, o pastor Durval, ele estava com, acho que a Ramila estava no hospital, né? Aí, como ele mora um pouco longe, ele precisava almoçar, ele pensou, vou almoçar no restaurante. Só que nos dias anteriores eu já tinha ministrado sobre essa palavra, ele se lembrou, não, peraí, comunhão, né? Peraí, comunhão, vou aplicar esse negócio. Aí ele ligou para mim: Léo, tem almoço na tua casa aí? Que eu estou aqui no centro, a minha esposa está no hospital, eu precisava almoçar. Eu falei: claro, tem o feijão de ontem, que a Rosa fez, tem o feijão de ontem, eu peço para ela colocar um pouquinho mais de água para aumentar, tem uns pedaços de carne aqui, a gente come junto, e foi uma bênção, não foi? Foi ou não foi, pastor? Foi uma bênção, foi simplicidade. O que eu poderia dizer? Eu pensei, né, naquele feijão de não sei, de uma semana. Eu falei: rapaz, não vou, deixa para outra oportunidade, pastor. É que a coisa lá em casa não está muito legal, não. Que nada, a palavra de Deus fala em partir o pão, repartir. O que eu tenho eu reparto. Se eu tenho 2 colheres de arroz, uma é tua e outra é minha. Simplicidade. Não precisa você ter a sua casa toda com os móveis novos para convidar alguém para ir lá, para te visitar, não. Simplicidade. Se só tem cuscuz para comer, come cuscuz. Se só tem ovo frito, come ovo frito, os dois juntos. Se só tem um ovo frito, pega, aí eu vou dar uma receita, né? Se só tem um ovo frito, você não faz ele com a gema mole, não, você faz ele com a gema dura, para que você possa dividir no meio. Porque se você estiver com a gema mole, né, não vai dar para dividir. Então você frita o ovo bem fritinho, deixa a gema bem dura, e você pode dividir um para o outro. E a comunhão aconteceu na simplicidade. Mas eu só tenho um ovo frito. Faça isso para você ver se Deus não vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Porque isso é verdadeira comunhão cristã. Não importa a comida, o que importa é estar junto. O que importa é compartilhar. O que importa é ser transparente. Isso é comunhão. Isso é comunhão, amados. Amém? Tem alguém com sono aí? Tem uns 2 ou 3, mas já está terminando. 6. Então vamos lá, recapitulando. Praticar o estar junto. Precisa haver o esforço, perseverança de todos. Comunhão cristã bíblica precisa ter generosidade. 4, transparência. 5, simplicidade. 6, periodicidade. Periodicidade. Para que haja uma verdadeira comunhão cristã, não é assim: eu faço hoje, daqui a 2 meses eu faço. Não. Precisa
periodicidade. Precisa periodicidade. E olha a periodicidade deles aqui. Olha a periodicidade de Atos dos Apóstolos. Atos 2,46 diz assim: perseveravam unânimes todos os dias. Diga assim: todos. Tem alguém comigo? Todos os dias. O que é todos os dias? É todos os dias. Periodicidade. Para que haja comunhão cristã é necessário periodicidade. Então não adianta eu fazer uma comunhão gostosa aqui, glória a Deus. Ah, amados, daqui a 2 meses a gente se encontra de novo. Isso não é comunhão cristã. Isso não é comunhão bíblica. Para que haja comunhão bíblica é necessário periodicidade. É necessário estar sempre junto. É necessário buscar sempre estar junto. Glória a Deus. E olha, geralmente é isso que acontece. A gente vai lá, faz uma comunhão gostosa, glória a Deus, aleluia. Daqui a 2 meses a gente se encontra. Daqui a 3 meses a gente se vê de novo. Isso não é comunhão cristã. Isso não é comunhão cristã. Para que haja comunhão cristã é necessário que eu e você nos esforcemos. Lembra aqui? Praticar o estar junto com periodicidade. Todos os dias, né? Um dia eu vou na casa do fulano, um dia eu vou na casa do ciclano, esse dia eu vou ficar com a minha família. Vamos reunir a célula, vamos fazer a comunhão com a célula, vamos reunir a liderança todo mês, toda semana, enfim. Vamos sair do culto, vamos para a casa de alguém tomar um café. Gente, o culto no domingo é 6 horas da tarde. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. 6 horas da tarde é o culto no domingo. Você está saindo daqui 8, 8h30. Será que não dá tempo para se reunir na casa de alguém? Dá ou não dá tempo? Ou será que é muito penoso, muito trabalhoso? Tudo bem, pode ser muito penoso, muito trabalhoso, mas eles perseveravam. Perseverança. Amém? Glória a Deus. 7º, alegria. Estou quase terminando, falta só 2. Alegria. Para ocorrer a verdadeira comunhão é necessário um ambiente de alegria. Para isso é necessário que não haja nenhum ressentimento entre os irmãos. Todas as diferenças devem ser tratadas com amor e misericórdia. Amado, pelo amor de Deus, não é fácil a gente não querer estar com alguém, ficar triste com a presença de alguém. Misericórdia. Isso não é comunhão cristã. A palavra de Deus diz que eles estavam com alegria. Então, para que haja uma comunhão cristã, é necessário também eu estar alegre, estar junto. Para que isso é necessário, para que isso possa acontecer, nós voltamos no passo anterior, é necessário ter transparência, é necessário você consertar com aquele irmão, para que você esteja feliz em estar junto com ele. Se não aconteceu alguma vez de chegar alguém e você pensar, pá, chegou o fulano, pá. Hein? Já passou por isso? Quem já passou por isso? Você está numa comunhão, chega, pá, né? Chegou o fulano, pá, chegou aquele cara. Eu digo para você e para mim também, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus não nos consuma. Porque isso não é algo que um cristão deve fazer, não. Você acha o cara chato, você acha que ele é chato? Vai lá e conversa com ele. Meu querido, perdoe a sinceridade, mas você é chato por causa disso, disso, aquilo. Meu amado, não dá para mudar isso não? Seja transparente, para que haja comunhão e alegria entre vocês dois. Muitas vezes a gente está indiferente contra a pessoa, porque o outro falou que ela era daquele jeito, é ou não é? Quem já teve essa experiência? Você nem conhece a pessoa, mas a pessoa falou mal dela. Você já tem um asco daquela pessoa sem antes conhecer a pessoa. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente não seja consumido. Porque se Deus nos chama naquele momento, amado, aí não vai para o céu. Não vai mesmo. A gente fica aqui. Por quê? Por falta de simplicidade, por falta de transparência, por falta de vergonha na cara. Nós temos que amar, estar junto uns com os outros. Se a pessoa te faz mal, se a presença dela te faz mal, vá lá e conserta com ela. Amém? E esteja alegre. 7º, então, alegria. 8, compreender que o propósito de estar em comunhão é mais importante que o evento. Vou falar devagarinho. Compreender que o propósito de estar junto é mais importante do que o evento que está acontecendo. Isso acontece muitas vezes comigo, sabia? Quando nós estamos em comunhão aqui na igreja, o mais importante é a comunhão entre os irmãos. Isso acontece comigo, na verdade, quase todo culto.
O mais importante é a palavra, o que nós vamos ouvir a palavra, é a comunhão com os irmãos. Mas tem vezes, amados, que eu dou mais atenção na live, mais atenção para que tudo dê certo, aquilo me consome, não dá tempo de cumprimentar, de abraçar ali os irmãos que estão chegando. Isso é o que? Eu estou me preocupando mais com o evento do que com a comunhão. Não, a comunhão é mais importante do que o evento. Estar junto é mais importante do que qualquer coisa. E muitas vezes nós deixamos de fazer comunhão porque nós estamos preocupados com o evento, com o que vai acontecer, se a carne não vai queimar, se não vai queimar. Se queimar, queimou. O que importa é estar junto. A comunhão é mais importante do que o evento, do que está acontecendo, do que as coisas palpáveis, do que você pode tocar, do que pode fazer. A comunhão é mais importante, amém? E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Quem já não viu os vídeos dos cristãos lá na África? Já viram? Cara, poder de Deus. A igreja é a casa de pau a pique, feita de barro. As pessoas sentadas em toco. Pessoas sentadas em toco. Mas o poder de Deus, a comunhão é algo impressionante. Depois vocês colocam no YouTube lá, louvor da África. O pessoal louvando a Deus e o poder de Deus caindo. E muitas vezes a gente se preocupa com o evento, com a estrutura, com a iluminação. É claro, com certeza, nós temos que dar o nosso melhor, mas isso não deve nos consumir de uma forma tal que a gente dá mais valor do que isso, do que as pessoas que estão na nossa volta. Quem entendeu? Amém? Compreender que o propósito de estar em comunhão é mais importante que o evento. E nono e principal. E eu gostaria que você já ficasse de pé, para parecer que está terminando, em nome de Jesus. O nono e o principal. O nono e o principal. O nono e o principal. A principal passo, o principal requisito para uma comunhão bíblica. O principal. Deus sempre deve estar no centro dessa comunhão. Deus sempre deve ser o centro da reunião. O nome dele sempre deve ser glorificado. O nome de Deus sempre deve ser exaltado. Mas não é uma comunhão do irmão lá que não é irmão, que não é cristão. Não importa. Arrume um momento de glorificar a Deus. Arrume um momento de dizer: ô irmão, o cara não é cristão. Você fala: glória a Deus por essa comunhão que você fez. Glória a Deus. Deus te usou. O cara fala: Deus me usou. Deus te usou. Glória a Deus. Deus sempre deve ser o convidado principal da sua reunião, da sua comunhão. Deus deve ser o principal dentro da sua casa. Deus, o Espírito Santo, sempre deve ser o principal convidado. E para isso, meu querido, em nome de Jesus, nós vamos orar hoje, para que todas essas mentiras, esses sofismas, essas coisas que o diabo tem colocado na nossa mente, que tem impedido a nossa comunhão, coração ressentido, em nome de Jesus, nós vamos colocar hoje tudo isso na cruz. Toda a nossa preguiça, toda a nossa falta de vontade, toda a nossa displicência, todo o nosso individualismo, todo o nosso egoísmo, nós precisamos colocar na cruz hoje. Porque muitas vezes, amados, nós não estamos em comunhão, porque nós somos egoístas, porque a gente só pensa em nós.